Boa tarde. Diazinha bom, né? Do feriado, todo mundo aqui prestigiando. Muito obrigada pela presença. Estou muito feliz com todo mundo aqui. A Dimel, eu queria chamar aqui a Ana Carolina, representante da Estela, que veio aqui também assistir a nossa palestra, prestigiar, que ela é da parte de marketing, né? Não é, Ana Carolina? De marketing da Estela. E realmente, eu acho que foi um depósito de confiança muito grande da Estela na Dimel, né, na gente, porque o palestrante foi indicado pela Dimel, que é o Vidmar, que eu sei que é parceiro de todos vocês aqui, mas realmente eles não conheciam ainda. Eu mandei um videozinho, o Vidmar falando um pouquinho, o Edmar falando um pouquinho do espaço dele, contando o projeto luminotécnico todo aqui do projeto da Casa Design. Eu sabia que ia ficar todo mundo apaixonado por ele, porque eu sou apaixonada por ele, né? Então eu acho que todo mundo, desde a Tereza, da Dimel aqui, todo mundo tem muita simpatia pelo Edmar. E eu sabia que ele ia fazer bonito aqui. E eu tenho certeza que eu indiquei com segurança. Aí agora a gente vai começar a palestra falando um pouquinho, uma gravação do Edmar falando do espaço dele aqui na casa, que mostra já um pouquinho do que ele vai falar depois, e toda a exposição, que são de todas as lâmpadas, né, da Estela, e as luminárias. Aqui na casa não tem nenhuma da Estela, mas tem da Dimel, as luminárias, e todas as lâmpadas são da Estela, né, a parte toda de LED, que a Dimel patrocinou, acho que quase que 10 espaços. E com isso nós temos uma mostra muito grande aqui de peças bacanas desse nível que nós vamos comentar aqui. Também quero agradecer a Bebeto aqui, o representante da Estela aqui no Rio, que deu maior força, Cadê ele, hein, que ele sumiu? Ah, tá lá. Que ele veio também e deu todas as dicas aqui para o Vidmar também das lâmpadas, das novidades, dos lançamentos que vocês vão conhecer agora em loco. E vamos lá, tomara que vocês gostem bem da exposição. Vamos começar logo mesmo que ainda tem umas 15 pessoas aí a chegar, mas a gente não pode, tem que ter respeito aos primeiros que chegaram. Então, vamos começar agora, tá? Boa palestra. Vamos soltar o vídeo. Olá, meu nome é Widmar Ligeiro, sou arquiteto e light designer e estou apresentando a vocês o Estar Íntimo da Casa Design edição 2017. E um dos elementos que a gente usou e abusou, foi a questão do projeto de iluminação. Então, o objetivo da iluminação foi justamente conseguir valorizar o que a casa trazia consigo da arquitetura do Zanini e colocar elementos mais modernos, mais contemporâneos na aplicação dessa arquitetura maravilhosa que é a arquitetura da Casa Design 2017. Na verdade, gente, eu queria agradecer vocês terem vindo. E quando a Dimel e a Estela me convidaram para vir conversar com vocês, e eu sempre gosto muito de trocar experiência e dividir a vivência que a gente tem, e lá se vão 30 anos de experiência com iluminação. Eu comecei minha carreira com arquitetura e me especializei, né, porque eu estava fazendo estágio, eu comecei a conviver e trabalhar com iluminação. E ao longo do tempo eu consegui ver a evolução da tecnologia da iluminação. E é muito interessante porque eu sou do tempo em que não tinha dicróica ainda, entendeu? A gente trabalhava com mais luminárias com rebatedor martelado, corrugado. Era um alumínio que fazia, na verdade, facho aberto, facho fechado. E aí o mercado começou a entender que tinha uma necessidade de variações de resultado. E a dicróica veio exatamente para cobrir esse buraco, porque não se tinha facho fechado, facho aberto. E quando a dicróica veio, ela veio com essa inovação, então ela trazia aquele refletor que estava atrás da lâmpada halógena e era ele que fazia toda a brincadeira.
E aí o mercado começou a entender, a arquitetura começou a poder brincar um pouco mais e pintar mais quadros com mais efeitos. E aí foi uma coqueluche. E aí só todo mundo usando dicróica, todo mundo botando dicróica indiscriminadamente, sem entender exatamente qual era a função dela e para que ela se prestava. E aí ela começou, coitadinha, a falar mal dela, dizer que ela era muito quente, que ela era muito isso, muito aquilo, que era um horror. E aí o que acontece? O mercado começou a entender que precisava trazer alguma coisa que desse aquele resultado, mas com mais conforto. E aí foi nesse gancho que a indústria começou a prestar atenção, e aí começaram a se desenvolver os LEDs. E aí eu tô falando para vocês que o LED, começou-se os primeiros estudos nos Estados Unidos por um engenheiro norte-americano em 1963. 63, a gente já teve o começo do estudo disso em laboratório. E o LED, na verdade, ele é um diodo emissor de luz. A gente via antigamente nos equipamentos uns pontinhos vermelhos que sinalizavam se estava ligado, se estava desligado, e aquilo já era um LED. Então ele tem uma tecnologia que esse diodo, ele emitindo energia, você consegue fazer com que ele produza luz. E aí eles começaram a ver que isso agrupado podia começar a produzir um resultado onde você tinha menos calor, tinha intensidade luminosa. Então, mais ou menos no início, em torno de 63, eles lançaram o LED vermelho. Quando chegou em 72, eles introduziram o verde. Nos anos 80, eles conseguiram fazer a composição do verde, do vermelho e do azul. Red, green and blue. E aí a composição dos três conseguiu que nós tivéssemos a luz efetivamente. E aí nessa composição das três cores primárias, eles conseguiram produzir uma luz mais branca. E aí essa luz, ela vinha com menos calor, ela vinha com uma emissão cada vez melhor, porque eles trabalharam o seguinte: ela começou, mas ela dava pouca luz. Então ela não conseguia suprir o que a dicróica trazia. Então eles começaram a investir na tecnologia em fluxo luminoso, que é uma das coisas que eu quero depois conversar com vocês. E aí depois eles viram que não adiantava só fazer uma luz forte, mas a luz era branca. Então as pessoas queriam uma luz mais aconchegante. Sobretudo quando você estava falando de residência, que as pessoas precisavam relaxar, a temperatura de cor de 2700 era importante, porque na verdade era a temperatura que as lâmpadas incandescentes tinham e que era muito usado nas residências. Então eles viram esse nicho no mercado, então eles começaram a trabalhar em cima de temperatura de cor. Uma outra coisa que eles ganharam muito é na vida útil, porque como na verdade esse diodo tem uma sobrevida muito grande, enquanto as lâmpadas dicróicas tinham 2, 3 mil horas de vida, eles começaram a produzir equipamentos com 50 mil horas. Então você tinha menos emissão de calor, menos emissão de mercúrio, então você conseguia economizar no consumo de energia, que era uma preocupação cada vez mais latente. Você tinha uma economia de ar-condicionado, que você tinha menos emissão de calor dentro do ambiente, e você conseguia ter menos manutenção. Ou seja, você tinha uma lâmpada que durava e te aborrecia pouco. Então, eles conseguiram pegar em cima de 3 pontos o interesse que, na verdade, a sociedade precisava. E a arquitetura começou a entender isso e abraçar. E aí a gente tem um desdobramento muito grande, porque aí você fala assim, bom, mas aí você tem vários segmentos, de vários tipos de lâmpada, e como é que a gente arruma isso? Então, na verdade, a gente trouxe aqui, o meu objetivo hoje é de tentar mostrar a vocês o que a Stella oferece, o que a gente tem de recurso e as preocupações que a gente precisa ter num projeto de iluminação. Então, assim, eu costumo dizer sempre que é importante que a gente misture luz difusa e luz de brilho. Por quê? Quando você mistura a luz difusa e o brilho, você costuma ter 3 cenas. Só difusa, só com brilho e as duas juntas. Então você cria um elemento de interesse. O ambiente fica dinâmico. Porque quando você tem um espaço só com uma frequência de luz, ele fica monótono ou ele fica insuficiente. E cada vez mais os espaços são menores e a gente precisa fazê-los com que eles funcionem em várias atividades diferentes. Então, a iluminação, ela te dá esse recurso. Então é importante que você tenha a luz difusa e tenha a luz de brilho. E aí a gente precisa mostrar para vocês como é que isso se equivale. Então a gente tem algumas maneiras de fazer luz difusa. A gente pode fazer luz difusa por uma luminária central com vidro leitoso, onde você põe uma lâmpada de luz difusa e ela expande essa luz. Eu mostrei para vocês a questão do Tensorflex. Na verdade, ela nada mais, nada menos é que uma grande luminária difusa. E aí a gente eu coloquei a fita LED,
presa no teto, entramos com o perfil e colocamos essa tela tensionada. Quando a luz bate nessa tela, ela propaga, então você consegue fazer uma varredura de luz no espaço, e aí você consegue entender o espaço como um todo. Maravilha. Então, se você quiser ler, você consegue. Se você quiser passar, você consegue. Se você quiser entender o que você está servindo para as pessoas, você consegue. Que a gente, às vezes, precisa colocar no restaurante, precisa colocar numa loja. E essa luz difusa faz com que você entenda o espaço como um todo. Ou seja, você tem os limites do ambiente por essa luz difusa. Ela pode ser de forma direta, que foi o que eu fiz com o TensorFlex. Se você tiver uma superfície em que você tem a condição de fazer uma luz rebatida, se você jogar a luz num plano, se esse teto, por exemplo, ele branco, você pega o equipamento e joga a luz para cima dele, você produz uma luz difusa de forma indireta, mas também é difusa. Então você consegue também fazer esse resultado de luz. Então é importante que a gente se preocupe com a questão da luz difusa, porque às vezes você faz um espaço só dramático ou só com luz pontual, e aí você tem alguém já deve ter visto que, nossa, é ótimo, é gostoso, mas não consigo enxergar, entendeu? E as pessoas têm o hábito de achar que luz difusa não deixa o espaço aconchegante. E isso é um equívoco. Porque você pode ter um espaço claro, porém ele está aconchegante. E o que pauta isso? O que norteia isso? É a temperatura de cor da lâmpada. E aí eu trouxe um brinquedinho aqui que depois eu vou ligar para vocês vão conseguir ver. A gente tem algumas temperaturas de cor. Então, se você fala de 2700 kelvins, que é a graduação da temperatura de cor, ela tem uma luz aconchegante. Se você bota uma lâmpada de 3000, já tem uma diferença um pouco mais branca. 4, mais branco, 4.500, 6, 6.500, que fica azul. Aí você fala assim, bom, mas essa luz não interessa. Eu costumo dizer o seguinte, tudo interessa. Arquitetura é proporção, seja ela em que área for. E aí você tem que prestar atenção ao seguinte, o que o meu cliente precisa, qual é a informação que eu quero dar, qual o segmento que ele está usando, e aí você vai fazer, se for um hospital, eu preciso dar uma sensação de limpeza, de transparência, de claridade, talvez o 6.500 seja bem resolvido. Mas se eu estou fazendo uma sala que eu quero relaxar, que eu quero descansar, é fundamental que você tenha o 2.700. O 3.000 eu, particularmente, já não gosto. E às vezes eu falo, não, o 3.000 está bem quentinho. Eu falei, querido, não me atende. Eu prefiro e quero os 2.700. Então, é importante a temperatura de cor, ela é um item muito sério dentro do projeto. E tem uma questão que é relevante, você faz um projeto de iluminação e se você não deixar isso muito claro para o cliente, depois com o tempo, ele vai fazer uma manutenção, ele vai na loja, leva a lâmpada, fala, olha, eu queria essa lâmpada aqui. Ok. Só que ele não tem a ressalva de que tem que ser 2.700. E aí o projeto dele foi para a cucuia, porque ele chega, bota e fala assim, pô, mas não tá tão legal como era. Por conta disso. Então a gente profissional, e aí eu acho que é função nossa realmente de orientar o nosso cliente de que ele precisa ter aquela temperatura de cor para manter a integridade daquele projeto que você vendeu a ele. Então é importante a luz difusa para você poder entender o espaço como um todo. E aí você começou a ter a questão do, bom, e o contraste, e o destaque, e o quadro? Ele vai ficar tão valorizado com a luz difusa? Não, ele vai ser visto, mas não vai ser destacado. Então, quando você entra com as dicróicas, você, por exemplo, tem uma luz concentrada. O refletor dicróico, esse refletor que, na verdade, antigamente a gente tinha todo multifacetado aqui dentro, acho que todo mundo já deve ter visto uma dicróica de antigamente, e aí ela era toda facetada, e isso que fazia. Só que agora as dicróicas têm um mesmo trabalho interno, só que vem com essa questão do LED. Eles desenvolveram isso internamente, e aí você tem assim, você consegue fazer graus diferentes, temperatura de cor diferente, e você consegue botar equipamentos que você direciona para o que você quer destacar. Então você tem os quadros que podem ser destacados, as esculturas que precisam ser destacadas e as mesas de centro. Normalmente você tem um ponto de convergência no centro da sala, onde você apoia as coisas, ou bota umas coisas interessantes, e ali é um lugar legal de você marcar. As paredes com os quadros é uma coisa bem legal de você fazer. Então a composição da dicróica ou da R70, que na verdade é uma evolução
da necessidade também do mercado, porque o que acontece? Quando as dicróicas vieram, elas vieram todas no mesmo facho, era tudo 38 graus. E aí, quando você queria uma coisa mais pontuada, você não conseguia. Você tinha que voltar com aquela coisa do martelinho lá, do alumínio martelado. Aí eles falam assim, bom, então a gente precisa de uma coisa mais pontual. Lançaram as dicróicas de facho fechado. Mas ainda assim, ela não era tão concentrada. Quando as lâmpadas AR e as ARs vieram, 70 ou 111, elas também vieram para completar a necessidade de não se misturar, porque a pessoa ia comprar uma dicróica, não comprava mais facho fechado, comprava o facho aberto. E aí o projeto ia se deteriorando. Quando veio a R70, assim, ó, essa é mais concentrada que a dicróica. Seja a R70 de facho aberto ou a R70 de facho fechado, ela continua sendo mais concentrada. E aí o mercado foi absorvendo isso. Então a gente tem as lâmpadas difusas, as lâmpadas ARs e as dicróicas para fazer brilho. E aí a gente vai vendo a função de como a luz ela pode fazer uma variedade enorme de possibilidades dentro do mesmo projeto, desde que você tenha a visão do que você quer informar ou oferecer, ou a comunicação que você quer dar ao seu espaço. Então, assim, são pontos importantes, eu queria agora ressaltar, sobre os pontos de grandeza da luminotécnica. São coisas que quando vocês sentarem para fazer o projeto, precisa se ater, não dá para passar por cima dessas informações. Então, assim, primeira coisa é saber a vida útil. Ah, mas como é que eu vou saber a vida útil? Se dura muito, se dura pouco? É simples. Você pode entrar no site da fábrica, ou você pode pegar o produto e ler. Tá aqui, tem mistério nenhum. Aqui fala assim, tantas mil horas. Aqui você vê aqui atrás, ó, ele fala aqui, ó, vida útil. Deixa eu ver aqui onde é que tá a vida útil. Não precisa, tô com lente.